Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. De nascença. Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem o pai dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, se a gente se colocar no lugar desse cego aqui, a gente percebe quanta alegria ele deve ter sentido, né? Porque um cego de nascença quer dizer que ele nunca enxergou, né? Ele nunca viu as cores, não sabia como era a fisionomia humana, não tinha noção vívida assim das árvores e tudo, porque os olhos dele nunca tinham se abrido para ver, para enxergar. Então a vida de um cego provavelmente é só escuridão, né? A vida de um cego é só escuridão, porque ele não enxerga. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, ele tinha nascido dessa maneira, mas Jesus o viu. Sim. Glória a Deus que Jesus o viu. Amém. Então, os discípulos até perguntaram: Senhor, é um castigo, né? Assim, em outras palavras, é como se fosse um castigo, nasceu cego, quem pecou? Foi ele ou os pais deles, né? Ele não teria, porque ele já nasceu cego, já de nascença, né? Verdade. Então, o Senhor, nesse caso, mostrou que não era resultado de uma desobediência anterior, resultado de um pecado. É verdade. Embora o pecado traga as suas consequências também, né? Sim. O salário do pecado É a morte. é a morte. Mas nesse caso aqui está bem claro que isso aconteceu, né? O fato disso ter acontecido é porque Deus às vezes permite, mas é porque algo muito grande vai ser concretizado na vida dessa pessoa, né? Que no caso seria aqui as obras de Deus. Um milagre aconteceu, porque esse homem que era cego, Jesus, ele, como Givaldo desfrutou, ele pôde ali fazer algo totalmente ao contrário da medicina, né? Verdade. A saliva tem bactéria, a terra tem bactéria, mas Jesus, né, ele fez algo ali muito assim especial, Verdade. diferente, mas que trouxe ali um resultado, né? Então ele pegou um pouquinho do pó da terra e juntou com a saliva que saía da sua boca e misturou, Sim, formando amém. ali tipo uma lamazinha, né? E colocou, ungiu os olhos do cego. Verdade. Ungiu os olhos do cego. E deu uma ordem ao cego, né? A ordem era: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o milagre de Jesus aqui, ele veio através de algo que parecia improvável. Por isso que nós precisamos crer para receber, né? Amém. Se esse cego fosse incrédulo, ele sairia dali murmurando. Oxe, oxe, oxe. Não aconteceu nada. Vem botar lama no meu rosto, no meu olho. Não vou não, né? Mas ao contrário, ele estava tão carente ali de um milagre que ele Sim. acreditou e ele colocou fé. Amém. Então quando Jesus vai e lave-se no tanque de Siloé, ele foi, lavou-se, quando obedeceu, Sim. o milagre aconteceu, né? Amém. Então glória a Deus por isso. Amém. E como João desfrutou, juntou ali o lodo com a saliva, o pó com a saliva. O pó representa o homem, né? Nós viemos do barro, nós somos Sim. do barro, né? O homem veio do pó e ao pó retornará. Verdade. A Bíblia diz que nós somos como vasos de barro, em Romanos 9, né? Ou é o 10, se não me engano. Sim. Então ali, o que saiu da boca do Senhor se juntou ao ser humano. É isso que Deus quer, né? É se juntar ao ser humano. Simbolicamente falando ali, é a junção do divino com o humano. Verdade. E resultou, Divindade. da divindade com a humanidade, e resultou no milagre, né? Amém. Então hoje, nós aplicando essa passagem, nós sabemos que muitas pessoas também estão cegas, né? Verdade. 2 Coríntios 4:4 diz assim, olha, nos quais o Deus deste século, Sim. né, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, Sim. para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, hoje na Terra, de acordo com a Bíblia, o Deus desse século aqui é o Deus com D minúsculo, representando Satanás.
O inimigo ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça, né? Então, o que é ser cego? É um cego aqui espiritual, que a pessoa vê as coisas acontecendo, né? É verdade. Mas, mesmo assim, ela não se rende ao Senhor. Por quê? Porque o inimigo cegou o entendimento. Verdade. Interessante que ele diz, não cegou os olhos, cegou o entendimento. É o entendimento cego que você ouve, mas você não consegue acatar aquela palavra, né? Verdade. Então, hoje, Jesus, ele também quer restaurar a vista de todas as pessoas aí na terra que vejam realmente a grandeza de Deus, que se voltem para o Pai, para o Criador, né? Amém. Porque hoje nós vemos que as pedras estão clamando, né? Porque Verdade. é necessário que todas as pessoas ouçam que Jesus é o Salvador, né? Amém, amém. Então, quando o João falou desse testemunho, o rapaz foi lá num bar e falou de Jesus para ele. Era um lugar improvável, né? Quem, né, iria a um bar e pregaria, né, ali com a Bíblia e tal, teria um certo temor. Mas o Senhor Jesus, ele tem seus meios. E ali deu intrepidez a esse irmão e ele foi lá no bar, né? Nós vimos recentemente também, numa multidão ali, as pessoas em algo totalmente ao contrário de Deus, uma pessoa foi lá e falou, ó, Jesus está voltando. São lugares assim improváveis, mas que se um coração ali for tocado, né, houve realmente um resultado, né? Verdade. Então, tem lugares que, mesmo sendo improváveis, o Senhor vai. Amém. Como o Senhor foi em busca da mulher samaritana, né? Verdade. Ela estava ali sozinha, a tradição não permitiria tal, uma pessoa estar sozinha com a mulher ali conversando, ainda mais sabendo quem era aquela mulher, mas Jesus quebrou todo o sistema religioso, a tradição, e foi lá anunciar a palavra, né? Amém. E ela foi salva, e graças a Deus por isso. Então, Amém. que o Senhor cada dia mais nos ilumine, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. A cura de um cego de nascença. Essa noite nós vimos que o Senhor ele opera milagres, né? Maravilhas na vida das pessoas. Verdade. Givaldo mencionou um versículo aqui em 2 Coríntios 4,4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, hoje nós vimos que o cego de nascença foi curado, também em João 9, depois em Atos 9 nós vimos outro cego espiritualmente, né, também passou por um período fisicamente, recebeu também uma visão celestial. E depois ele disse ao rei, né, ao rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Verdade. Então, e ambas as pessoas tiveram que, entre aspas, se lavar, né? O cego foi ao tanque de Siloé e Paulo imediatamente foi batizado, ou seja, precisou de água. Então, irmãos, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Na verdade, hoje, toda a humanidade, quando nasce, né, sem Deus, já nasce cego de nascença espiritualmente, né? Verdade. Então é necessário que a luz do Evangelho Amém. toque e alcance as pessoas. Amém. Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, né? Sim, amém. Aí diz, para trazer libertação, em nome das partes, assim, para trazer visão aos cegos. Então, essa visão não é somente a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Amém. Porque muitas pessoas estão com entendimento, né, obscuro, elas não conseguem entender, como esses fariseus aqui, já são desfrutores, eles deveriam se alegrar, né? O cego de nascença está curado, vou dar um abraço. Dia de sábado, você quer? Quem foi? É você mesmo? A religião cega, né? O sistema, a tradição cegou e eles ficaram ali, queriam expulsar da sinagoga e os pais se esquivaram, não, é com ele, porque se expulsasse da sinagoga ia perder os benefícios, ia viver isolado, então era um sistema bruto ali mesmo, mas o importante é que Jesus ele veio para tirar essa cegueira. O cego de nascença recebeu a cura, Paulo recebeu a cura, a visão. Só um parênteses aqui, que quando o Divaldo estava lendo, eu achei muito interessante. Paulo estava indo perseguir os cristãos a cavalo, né? Os que invocavam o nome do Senhor. Uma grande luz apareceu, como um sol do meio-dia. Quando ele viu aquela luz, ele caiu do cavalo, já caiu cego. Porque você sabe que se você olhar diretamente para uma luz forte, o seu olho não aguenta, né? Ele caiu cego.
E aquela luz era mais forte que a luz do sol, era semelhante, mas era mais forte, representando o próprio Jesus. Salve, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele já refletiu, não, eu estou perseguindo esses crentes, como é que eu estou perseguindo Jesus? Aí ele já ligou, né, que quem mexe com os filhos de Deus mexe com o próprio Jesus, né? Aleluia. E ali ele ficou cego, ele teve aquela experiência, com certeza ele se arrependeu, ele estava orando. E Deus mandou Ananias ir lá. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: levante-se, vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ó Senhor Jesus. Ele está orando. No momento que Saulo estava orando, ele recebeu uma visão. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Isso aqui não tinha acontecido ainda. Deus estava falando com Ananias. Enquanto Deus estava falando com Ananias, Saulo já estava recebendo a visão. Quando estava orando, né? E aconteceu da mesma forma. Então, ali quer dizer que a visão espiritual de Saulo já estava, né, sendo de fato curado, né? Até que por fim as escamas saíram dos olhos. Então, que a luz do Evangelho chegue a todos para iluminar, né? E tirar a cegueira espiritual. Jesus é o Senhor. Amém.